O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, o TV é Ciência já está no ar. Amanhã, dia 8 de setembro, é dia de Vitória. São 459 anos de uma das capitais mais antigas do Brasil. Por conta do dia de Vitória, amanhã, dia 8, é feriado. Uma ótima oportunidade para visitar praças, prédios históricos e monumentos que contam a história da nossa capital. Por isso, nós vamos conhecer o projeto Visitar da Prefeitura de Vitória. O programa está muito legal e imperdível, tenho certeza que você vai adorar. Nós estamos na Capela de Santa Luzia, que é a construção mais antiga da Ilha de Vitória, construída por Duarte Lemos. Exatamente, a construção que era a Capela de Duarte Lemos, né, faz parte do nosso projeto a partir do próximo mês. Vai estar aberta a visitação, a população pode entrar, pode conhecer e saber um pouco da história desse monumento. Esse monumento é importantíssimo para contar um pouco da nossa história, trazer um pouco da nossa cultura. Legal. Agora, Gilvan, o que é o Projeto Visitar? O Projeto Visitar, Luciano, ele objetiva a resgatar um pouco da memória do capixaba, elevar ainda mais a autoestima do capixaba para que nós possamos ter uma ambiência favorável no centro de Vitória, fazer com que as pessoas passeiem pelo centro, conheçam a sua história, tragam um pouco mais da sua cultura para as ruas e que essa história esteja integrada às atividades corriqueiras da cidade. Agora vocês chamam de Centro Histórico de Vitória, né? Que são esses vários monumentos aqui na Cidade Alta. Alguns estão entrando agora no programa para ser aberta a visitação, como a Capela de Santa Luzia, mas tem outros monumentos e nessa região, sempre nessa região do centro de Vitória. A definição do termo Centro Histórico foi através de um estudo junto com o IFAM, com a Universidade Federal do Espírito Santo, a Companhia de Desenvolvimento de Vitória, o Instituto Goya e a própria Prefeitura de Vitória, quando foi definido qual era a porção da cidade que representava o nosso centro histórico. Então essa porção é a porção que vai desde o Saldanha da Gama até as imediações da Vila Rubim. Dentro dessa região nós temos hoje 46 imóveis e equipamentos que contam um pouco da nossa história. São imóveis de interesse histórico e cultural que contam a nossa história. A pessoa deve fazer para poder participar do Projeto Visitar? Olha, tem duas formas. A pessoa pode, primeiramente, simplesmente vir ao centro histórico e ir nos monumentos monitorados. Ele vai ganhar um mapa. Com esse mapa ele consegue caminhar, fazer o seu roteiro, indo nos pontos monitorados. Essa é a primeira opção. A segunda opção, se você quer uma visita mais completa, com mais informações históricas, quer se aprofundar mais ainda na história e desses monumentos e do nosso centro histórico, a história capixaba, você pode agendar uma visita com um guia de turismo que vai fazer todo o circuito do centro histórico. São 2 roteiros que nós temos, é o Vitória de Vila Cidade e o de Caramurus e Peruás. O centro histórico começa aqui, né, do Forte do Saldanha da Gama. Ele inicia desde do Forte São João, que é uma das primeiras edificações
de segurança, né, que foi construído para a entrada na Baía de Vitória, e vai seguindo aí, passando pela Gruta da Onça, vários outros monumentos importantes como o Mercado da Capixaba, a Escola de Teatro e Dança da Fafi, a Igreja do Rosário, o Teatro Carlos Gomes, a Praça Costa Pereira, a gente segue depois para a Catedral de Vitória, passando por umas edificações históricas que a gente tem aí nesse complexo, que é alguns casarões antigos, passa pelo Palácio Anchieta, depois o Viaduto Caramuru, segue para o Convento de São Francisco, Igreja do Carmo e voltando na Praça Costa Pereira, que é o nosso ponto de partida. Agora tem um telefone para as pessoas agendarem e participar do projeto Visitar, Giovanni? O telefone para agendamento é o 3235 7078 ou 3315 5540. Muito legal. Bom, embora a Capela Santa Luzia ainda não esteja fazendo parte do projeto Visitar, você pode encontrar aqui na frente de todos os monumentos uma placa com as informações gerais do monumento. Nós ainda estamos na Cidade Alta, mas dessa vez na igreja de São Gonçalo. Giovanni, a igreja já faz parte dos monumentos, né, que são monitorados pelo projeto Visitar. Exato. Onde está essa igreja hoje existe uma capela que foi construída em 1707. A partir de 1715, a Irmandade Nossa Senhora do Amparo e da Boa Morte, que era uma congregação formada por homens pardos, solicitou ao bispado a autorização para construir uma igreja, que demoraram 51 anos. Essa igreja foi inaugurada em 1766. Agora tem uma informação bastante interessante, né? Que era uma irmandade formada por homens pardos. Por quê? Exatamente, naquela época havia uma separação, né? Não era permitido que os homens negros e pardos frequentassem a mesma igreja dos homens brancos. A separação racial já ainda existia. Nós estamos falando de 1715, né? 1700, né? Início do século XVIII, ainda estava longe da abolição. Agora, Giovanni, dos 46 prédios e equipamentos, né, que fazem parte do centro histórico, 6 já estão sendo monitorados. Quais são esses 6 monumentos e que forma é feito esse monitoramento? Seguindo o nosso circuito, os monumentos são Teatro Carlos Gomes, Igreja do Rosário, Igreja e Museu do Rosário, né? Tem um museu de arte sacra lá belíssimo que pode ser visitado. Igreja do Carmo, Convento de São Francisco, esta igreja, que é a Igreja de São Gonçalo, e a Catedral Metropolitana de Vitória. Então nós temos muita coisa para poder conhecer e visitar. Coisa para conhecer. Nós estamos em frente ao Palácio Anchieta, que hoje é a sede do governo do Estado do Espírito Santo. Mas antes de ser sede do governo Palácio Anchieta, ele era o Colégio dos Jesuítas, não é isso, Giovanni? Isso, a partir de 1551 foi construído aqui o Colégio dos Jesuítas, fundado pelo padre Afonso Braz e pelo irmão Simão Gonçalves. Inicialmente era uma cabana de palha, uma construção simples, pequena, e esse ano marca a fixação da Companhia de Jesus no Espírito Santo, ano de 1551. A partir daí, essa construção, que era o Colégio dos Jesuítas, passou por várias transformações até chegar à atual sede do governo do Estado. O legal é que ele começa a ser construído em 1551, que é exatamente o ano em que Vitória passa a ser a sede da Capitania do Espírito Santo. Exato, e marca também a fixação da Companhia de Jesus aqui no Espírito Santo. O Palácio Anchieta, além de ser, né, um monumento histórico
do Espírito Santo, uma marca importante, tem oferecido muitas exposições que você deve aproveitar e vir visitar. Lembrando que o Palácio não faz parte dos monumentos do Centro Histórico, mas não está naquela lista dos 6 monumentos monitorados pelo projeto Visitar. E outra coisa maravilhosa é essa vista aqui, em frente ao Palácio Anchieta, a vista do Porto de Vitória. Sejam bem-vindos à Catedral de Vitória, mas para a gente conhecer a história da Catedral de Vitória, precisamos saber do passado dela primeiro. E antes existia uma pequena capela da Matriz de Nossa Senhora da Vitória que foi demolida para a construção da Catedral. O interessante dela, os visitantes podem conhecer, é a cátedra, onde que só o arcebispo pode utilizar. Esse é o significado da Catedral, que tem essa cátedra onde o arcebispo pode utilizar durante a missa, ou eventos que acontecem na Catedral. E esse é o significado dela chamar catedral, porque tem essa cátedra dentro da igreja. Bom, aqui na Catedral de Vitória nós encontramos o Eduardo Amorim e a Odete, que estão visitando, né? Gostaram da visita? Amei. Muito bonita aqui. O que mais chamou atenção, Odete? Olha, foram tanto as coisas antigas como os prédios modernos que tem, né? E é assim uma coisa indescritível. Não tem equiparação com outras cidades, não. Vocês do Rio de Janeiro pretendem voltar aqui a Vitória? Pretendo voltar no próximo feriadão. Bom, gente, nós estamos aqui na Costa Pereira, no centro de Vitória, nessa edição especial do TVE Ciência sobre os 459 anos da nossa capital. Agora está na hora do intervalo. Fica aí que a gente volta já já.